Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. As pessoas riem-se quando eu digo o Trump tem uma autoestima baixa. As pessoas riem-se. Mas é a maneira dele de manifestar, que está esmagar lá a crítica. Metido dentro dele, depois tem uma carapaça. Exatamente. Enfim. E, portanto, uma pessoa com uma boa autoestima não deita abaixo os outros, não é arrogante, Sim. é humilde. O ser humano é capaz do melhor e do pior, dos atos mais cruéis, sádicos e monstruosos, aos mais sublimes, generosos e grandiosos. Disso mesmo nos fala o médico psiquiatra, psicoterapeuta e grupo analista João Carlos Melo, no seu último livro, Lugares Escondidos da Mente, histórias reais de quem é capaz dos atos mais violentos, mas também de quem é generoso e bondoso. Somos capazes de amor e de ódio, todos individualmente e como espécie. E, de facto, os psicopatas vivem entre nós e alguns ocupam lugares de poder. Vamos conversar com este psiquiatra, que é o autor do livro que junta sociopatas como Ted Bundy e Charles Manson a exemplos de bondade como o Dr. Sousa Martins ou Aristides Sousa Mendes. Olá, João Carlos e Bem-ajas, por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui. É um gosto estar aqui também. Agora estou-me a lembrar que é um gosto também estar de novo contigo, porque tu participaste de um podcast nosso, não sei se era o Labirinto, se é um sobre saúde mental, não foi? Do outro lado, exatamente. Com a Sofia Teixeira. E falaram da borderline, daquela perturbação. Isso mesmo. Tenho uma ideia disso. Muito bem, tu nasceste nos Açores. Sim. Aliás, este teu apelido não engana, tu és parente do João Melo também. O meu avô era primo do avô dele. O fabuloso autor do Gente Feliz com Lágrimas, um livro que eu amei. E foi nos Açores. Estamos a falar de onde? São Miguel? De São Miguel. Onde, meia fabulosa, onde passaste a tua infância, a adolescência, sim, não foi, João? Sim, até aos 18 anos. Lá. Já agora só um parênteses. Convidei o João de Melo para o lançamento desse livro. Sim. E ele foi, enfim, teve um gosto grande em ir e, portanto, foi muito bom para mim também. Sim, claro. Muito curioso, passaste lá a tua infância e vieste para Lisboa a estudar para a faculdade, com certeza. Exato, sim. E quando era engraçado, porque tu falas muito, quando era pequeno tinhas uma liberdade também, e então vivias na rua todo o tempo, até a hora de jantar, na tua adolescência, não era? Era outro género de vida antigamente? Era outro género de vida. A rua onde vivíamos praticamente não passavam carros, estávamos às vezes a jogar à bola, quando vinha um carro lá ao longe parávamos, interrompíamos o jogo, o carro parava e continuávamos, e íamos ficando assim até à noite. Havia lá um jardim, o Jardim António Borges, que íamos para lá. Enfim, era assim muito bom. Íamos para a piscina todos os dias, depois para a praia do Pópulo, que é um bocadinho, 3, 4 quilómetros, íamos de boleia. Pronto, todas as pessoas acabavam por fazer isso. Essa praia do Pópulo tinha areia mesmo? Preta. Mas é preta, não é? Vulcânica. Sim, exatamente. Isso mesmo. Engraçado. Também há aqui uma história tua que eu lembro, por causa, na altura ainda antes da Revolução, tu quando foi a Revolução estavas no liceu, quando foi a 25 de Abril. Tinha 13 anos. Antes já havia, na escola, o teu pai já não vos deixava vestir a farda da mocidade, que a mocidade portuguesa ia às escolas todas. Isso mesmo. Mas vocês faziam questão. Isto já na escola primária, e portanto eu lembro-me que no 10 de junho, depois houve essa comemoração. Tinham que marchar e tudo isso. E depois, enfim, contamos ao meu pai, e o meu pai não nos deixou fazer isso, participar nessa parada com a farda da mocidade portuguesa. Mas não teve problemas por isso? Não. Ainda bem. Eu não sou... Quer dizer, nós não chegamos a saber porquê, porque ele não justificou. Sim, pronto. Sim. E até nem achamos que tenha sido uma coisa boa na altura, porque era uma das coisas que ele não deixava fazer. Sim, não é? Sim, exatamente. Pronto. Mas depois não houve consequências nenhumas. Pronto, não houve consequências nenhumas. Só mais tarde é que depois percebemos isso. Coragem, que é preciso, ainda bem. No dia 25 de Abril, fomos para o liceu, como nos outros dias quaisquer, e depois o que aconteceu foi, hoje não há aulas. Então, mas porquê? Houve uma revolução. E eu pensava que era uma coisa má, porque
outra vez o meu pai, quando ele chegava à casa do trabalho e nós estávamos em casa, ele tudo desarrumado, era bancário, era bancário. Estava tudo desarrumado, ele dizia que era uma revolução, não? E esta casa parece uma revolução e tal. Outra coisa que ele dizia é, isto parece um barco de ingleses. Que ninguém se entende. São desarrumados e não sei o quê. Porque ninguém se entende. Okay. Pronto, é uma expressão que ficou. Boa. E depois começaram a dizer o professor tal é fascista, o professor tal não é fascista, e a gente não percebia nada. E depois, aos poucos, é que fomos percebendo. Já agora vou só contar uma história. Diz. Há uma série que se chama O Barco e o Sonho, açoriana, baseado num caso verídico. Houve 4 indivíduos que decidiram fabricar um barquinho, construir um barquinho para ir para a América. Irem para a América. Um desses 4 indivíduos era o meu pai. Que engraçado. Sim. Que ele não era nada aventureiro, enfim, nada disso. Sim. Mas, pronto. Depois, quando ele percebeu que os outros estavam a sério a construir mesmo o barco... Para ir mesmo embora. Para ir mesmo, desistiu. Saiu. Pronto. Mas os outros continuaram. E foram por aí fora. Aquilo é uma casquinha de nós. Foram já... Não me lembro se foram 2, se foram 3. Quer dizer, foram colhidos já perto das Bermudas, desidratados, com alucinações e tudo isso, mas chegaram lá. Água do mar e não sei o quê. Mas chegaram aos Estados Unidos? Chegaram. Isso. Foi uma coisa extraordinária e, portanto, depois houve essa série, um livro e depois essa série, O Barco e o Sonho. O Barco e o Sonho. Que não estava a tomar nota disso. Acho piada saber, ainda assim, com o filho de alguém que podia ter embarcado nesse... E eles depois correram bem com eles e safaram-se e curaram-se daquilo tudo? Sim, não, depois foram para os Estados Unidos. Deve ter demorado o quê? Não me lembro agora, mas semanas? Foi... Sim. Incrível. Sim. Muito bem. O futebol, falaste há bocado disso, jogar futebol na rua, e eu sei que o futebol é uma das tuas grandes paixões. Chegaste a jogar a sério ou não? Passei ao lado de uma grande carreira, como se costuma dizer. Não, houve um dia que fui com um colega meu lá do liceu treinar ao Santa Clara. Santa Clara que agora está na primeira liga. Exatamente. Santa Clara e o Benfica. Quando jogam um contra o outro, tu sofres 2 vezes, não? Eu não sabia, antes de jogarem a sério, porque vi uma vez um jogo nos Açores e o Santa Clara ainda era amador. Sim. O Benfica ganhou 12-2, pronto, aquilo era mais pelo espetáculo. Mas a sério, na primeira liga, eu não sabia o que é que ia sentir. Mas depois, no fundo, o coração pende mais para o Santa Clara. Porque é da tua terra. Sim. E depois é engraçado porque também tens essa história curiosa que um dos teus filhos uma vez fez uma sugestão às altas patentes do Benfica. Isso mesmo. Vocês foram convidados para um jogo especial. Sim. Pronto, foi assim. Ele ainda era pequenino, tinha 8 anos e depois começou, a gente diz na brincadeira, mais ou menos, que ele começou a aprender a ler com a bola e com o recorde. E, portanto, e depois ele começou-se a perceber coisas que ia ouvindo e vendo e tal, que o Benfica estava com dificuldades financeiras, precisava de dinheiro e tal. Ele começou a matutar na coisa e depois pensou: olha, pai, eu acho que arranjei uma coisa... Estratagema para o Benfica ganhar dinheiro? Sim. Então? E então era assim... ele não sabia o nome, eu depois é que disse, era uma tómbola. Uma tómbola. Aquelas coisas que a gente mete lá o voto e depois dá na volta. Isso mesmo. E, portanto, cada pessoa que vai ao jogo do Benfica paga €1 e preenche um papelinho e põe o papelinho dentro da tómbola. Depois aquilo anda à roda e pronto, o que sair, no jogo seguinte vai ver o jogo no camarote presidencial. Era esta a ideia dele. Ora bem, pai, escreve um mail que eu não sei e tal. Pronto, lá foi. Comunicaste a ideia dele? Passados várias semanas, recebo um e-mail: Gonçalo, tivemos a ver a tua ideia, gostamos muito da tua ideia e tal, então convidamos-te para ires com um adulto para ir ver um jogo do Benfica no camarote presidencial. Lá fomos. E foi giro, o Eusébio ainda era vivo, enfim, aquilo foi muito interessante. Só uma coisa é que não é boa. Então. Não se pode gritar, não se pode dizer palavrões. No camarote presidencial. Exato. Sim. Mas tiveram comida e viram coisas bem sentados. Sim. É um luxo. Passados uns tempos, ele disse-me: olha, pai, aquela ideia que eu tive há uns anos, não sei o quê, o Benfica fez uma coisa parecida. Já não me lembro bem, parecida, mas com chamadas de valor acrescentado.
Ou seja, em vez de ser a tómbola e tal. Mas, pronto, mas incrível, foi giro. Fantástico. Sim, muito bem. Vieste para Lisboa então estudar, João Carlos, para concretizar este sonho que tu tinhas de ser médico. Sim. Era só médico para já ou a psiquiatria era já uma opção para ti? De onde é que vem este fascínio da psiquiatria? Olha, eu tenho uma prima que era educadora de infância e que começou portanto, não me está a ocorrer o termo, mas pronto, a comprar uma revista brasileira, Pais e Filhos. Assinava. A assinar, exatamente. Sim, exatamente. Uma revista brasileira, Pais e Filhos. Passados uns anos, houve uma revista portuguesa, Pais e Filhos, mas não era essa, brasileira. E aí eu vi muitas coisas realmente extraordinárias sobre psicologia, psicanálise, educação, etc. E lia aquilo, pronto, que ela emprestava ao meu pai, mas depois eu ia lendo. Sim. E depois, pronto, a medicina realmente gostava muito e depois acabou por condicionar a tua escolha. Exatamente. Quem é que teve também influência nessa escolha? O Lenin. Porquê? O Lenin porquê? O Lenin que eu estou a pensar, o russo? Não. Então... Eu tive um professor no 6º ano, equivale agora ao 10º, no 6º ano, professor de Psicologia, que se chamava António Augusto, mas ele era igual ao Lenin. E fisicamente. E toda a gente o tratava por Lenin. Boa pessoa, simpático e tudo isso. E, portanto, há professores que nos marcam, não é? Claro. E, portanto, isso também foi importante. E depois, ele era professor de quê? De... Psicologia. Pronto, e daí tu gostaste da disciplina em particular. Introdução à psicologia era o que a gente dava no meu tempo, que é o mesmo que o teu, nessa altura. Sim. Nós davas introdução à política e depois introdução à psicologia. Mesmo, e depois no segundo semestre, ou no segundo ano, é que era a filosofia. Filosofia, tal era e tão qual. giro, lembro desses princípios. Muito bem, e há outra coisa, além deste fascínio que tu tens, portanto, quando entraste para a medicina já sabias que era psiquiatria que tu querias muito. Sim. E há outra coisa que quero que me expliques um bocadinho. Esta paixão que tu tens pelo sofrimento humano. Tu tens este sofrimento, tens esta paixão pelo sofrimento humano, tentar aliviar as penas, digamos assim, das pessoas. Sim. E isso vem de quê? Pois... Sempre te custou muito ver pessoas a sofrer? Sim. Enfim, quer dizer, desde miúdo e depois, sei lá, politicamente, socialmente, estou sempre mais do lado dos desfavorecidos, não é? E, portanto, enfim, não houve nenhum acontecimento, enfim, traumatizante que te marcasse. Não, mas, enfim, várias circunstâncias que contribuíram para isso. Enfim, sou uma pessoa empática, enfim, e alio a isso uma curiosidade, Portanto, interesse. Psicopata não és. Não. Com a empatia toda que tu tens. Exato, é uma coisa que falta. Sim, exatamente. Mas de facto tens essa coisa muito boa. João Carlos, tens outra coisa muito boa que é toda a tua atitude de divulgação. Que é como autor que és, já há uma série de livros, quer estes podcasts onde tu entras e estas pessoas que te chamam, aqui também no Observador já colaboraste, gostas muito e tens esse dom para a escrita, que também é importante, mas isso vem de família, de facto passar essa divulgar, não ficar em ti e podes ajudar as pessoas, e as pessoas gostam muito, também são muito voyeurs, gostam de saber de casos e tu pões lá uns casos fantásticos que é bom conhecer, as pessoas até se identificam em algumas coisas, isso é muito engraçado. E depois tens do outro lado, que já vamos falar quando falarmos do livro, que é a questão dos lugares escondidos da mente, também poderem ser coisas boas e ser gratidão e ser o amor. Isso é muito engraçado, não te ficas pelo mais vendável, que seria os grandes psicopatas e os grandes... Pois, exato. Isso é bom, nós temos outro lado, e toda a gente tem um lado lunar, mas também há um lado solar, um lado de bondade e de gratidão, mesmo. E acabas o livro com esse capítulo, que isso é muito importante, não esqueceres isso. Ora, quero que me fales um bocadinho desta de grupo análise, tu, que não só és grupo analista, como durante 9 anos, 2 ou 3 vezes por semana, 3 vezes por experimentaste semana. E foi importante. O que é isto da grupo análise? Imagino que será psicanálise feita como se fosse terapia de grupo? Exatamente. Portanto, vimos desta de psicanálise que o Freud inventou há 100 anos, para uma coisa em grupo. Isso é que é a grande novidade? Para uma coisa em grupo, exatamente, que foi um psicanalista inglês que adaptou, depois foi um bocado criticado pela psicanálise inglesa, mais tradicional, não é? Mais tradicional. Ortodoxa, digamos assim. E depois houve um psiquiatra português que se chamava Eduardo Luís Cortesão, que, enfim, sobrinho do Jaime Cortesão, enfim, que é e ele
portanto, psiquiatra, e depois estudou, trabalhou em Londres, na Argentina, etc. E depois em Londres conheceu o Fulks, que foi o criador da psicanálise, e ele próprio desenvolveu uma forma de grupo análise um bocadinho diferente, mais profunda do que a do Fulks, com uma formação mais rigorosa, mais exigente, e depois trouxe para Portugal e implementou em Portugal a grupo análise mesmo. Então é uma coisa recente, isso foi estamos a falar há quantos anos? Ele implementou isto, começou a implementar isto em Portugal em 1956. Tá bem. Já é antiga. Sim. Tem 60 anos, não é? Sim. 50 anos depois do Freud, não é? Exato. Como dizia o Freud, que a psicanálise em essência é uma cura pelo amor. Isso mesmo. É uma expressão muito bonita dele. Muito bonita, sim. Então, grupo análise, e tu, de facto, ao ter experimentado também na pele, digamos assim, ficaste mais preparado para ajudar os outros. Sem dúvida, porque não é uma formação que eu tivesse estado lá com outros pacientes como estagiário ou observador, nada disso, a tratar-me como os outros. Sim. Pronto, ali em grupo. E realmente, durante um ano fiz com o próprio Cortesão, que ele tinha sido meu professor na faculdade, e depois durante um ano fiz com ele, e enfim, foi mesmo das fontes, digamos assim, mas depois ao fim do ano ele adoeceu, depois acabou por falecer, e depois fiz com uma outra grupo analista, que se chamava Felicidade. Também portuguesa? Portuguesa, sim. E pronto, com ele 1 ano, com ela 8 anos, portanto 3 vezes por semana. Durante 9 anos, incrível. Exatamente. E era mesmo, precisavas disso para aprender a técnica para depois poder usar também? Quer dizer, ou já agora eu se não quisesse unes o útil ou agradável, pois, e vou-me curar de qualquer coisa. Eu se não quisesse ser psicoterapeuta, mesmo psiquiatra, não teria feito, não tinha uma motivação interna para fazer esse tratamento. Mas como não queria cingir-me a ser um psiquiatra para passar medicamentos e pronto, quis fazer uma formação profunda. Vivida. Exatamente. E, portanto, acabei por escolher essa. Acabei por escolher essa que me permite ser psicoterapeuta individual, de grupo, enfim, de grupo análise, e como experiência pessoal, como analisado, como tratado, foi uma experiência extraordinária. Foi uma experiência extraordinária e que me ajudou muito, quer com os meus pacientes, quer pessoalmente, quer com as outras pessoas, porque uma das coisas que permite é nós conhecermos melhor os nossos medos. Porque lida muito com isso, não é? Com a pessoa integrar a agressividade, lidar com as emoções, falar delas. Exatamente. Mas tem outra grande vantagem, João Carlos, que é conheces-te melhor também, se calhar, através dos outros. É a grande magia de ser em grupo, não é? Essa é a grande questão de ser em grupo. Que não é fácil, Não é fácil, porque uma introspeção apenas, intelectualizada, que foi o que o Freud fez. Ou só com um terapeuta, pronto. Ou só com um terapeuta. Enfim, cara a cara. Exatamente. É uma coisa. Porque há fenómenos que só emergem nos grupos, não emergem numa relação dual. Claro. Não é? E portanto, as pessoas acabam por exprimir mecanismos que não exprimem individualmente. Por exemplo, num grupo análise, que mecanismos são esses? Inveja, ciúmes, quer dizer, fazerem subgrupos. Exato. Que é o que acontece na vida real. É que estava a pensar nisso, quando 4 filhos e nasce mais um, ficam todos com ciúme daquele que chegou agora, não é? Os pais só ligam ao novo, já o pai já não quer saber de mim, a mãe já não quer saber de mim. É isso que é reproduzido nos grupos de grupo análise. Sim, de facto. Exatamente. Tem essa portanto, vantagem. a pessoa depois sente na pele, enfim, vivencia na pele, essas emoções que muitas delas nem se lembrava já. É de facto, pode ser, de certeza, uma técnica muito usada e importante que pode chegar de facto a resultados muito eficazes, de certeza. Sim. Tu hoje em dia és assistente graduado e estás há 20 anos a coordenar este hospital de dia, exatamente. Do Serviço de Psiquiatria do Hospital do Amadora Sintra, do Hospital Fernando Fonseca, e também exerces clínica ali no teu consultório, ali junto à Praça de Londres, onde tens, aliás, umas gravuras muito bonitas, a tinta da China, com umas caras e uns contornos. São coisas do teu pai que desenhava? Não. Tenho lá quadros do meu pai que são mais, enfim, assim, geométricos, com cores,
Esses são de uma paciente minha que fazia aquelas, ofereceu. Aqueles Picassos Isso. Muito bonitos. É de uma paciente que me ofereceu. Um dia vou lá espreitar os teus. Está bem. Vou ficar 9 anos para agrupar. Com todo o gosto. Muito bem. João Carlos Melo, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Okay, até já. Até já. Estamos a conversar com João Carlos Melo, ele é médico psiquiatra, psicoterapeuta e grupo analista, que nos traz o seu último livro, Lugares Escondidos da Mente, do mais sombrio ao mais luminoso da natureza humana. São histórias reais de quem é capaz dos atos mais sádicos e mais cruéis, mas também de quem é generoso e bondoso. Estamos agora a falar vamos falar das tuas obras. João Carlos, tu sempre escreveste muito, o que é muito bom, passa este conhecimento que é importante. A propósito de falar, estávamos agora a falar da tua experiência, aqui também no Hospital de Dia do Serviço de Psiquiatria aqui do Hospital Fernando Fonseca, e também exerces clínica no teu consultório. A saúde mental é um bocadinho tema da moda nos últimos anos, o que, por um lado, é bom, porque fala-se das coisas, por outro lado, também há aquele perigo de banalizar tudo isto. Portanto, as pessoas têm que falar isto com cabeça, e porque, de facto, dizes, as urgências e os internamentos em psiquiatria estão cheios hoje em dia, até nos hospitais privados. Mesmo depois da pandemia, houve um grande incremento. Os portugueses ainda não estão completamente dentro, ainda é um tema um bocadinho tabu, como era há uns anos. Olha, ou não? Ainda há algum tabu, ainda há algum estigma. Foi na altura do Covid, dos confinamentos, que as pessoas, acabaram por ficar mais em contacto com as suas próprias emoções, com medos, enfim, etc. E depois o Observador teve um papel importantíssimo na divulgação e, enfim, transmitir a importância da saúde mental, com o labirinto, etc. Exatamente. E, portanto, isso foi realmente muito importante. Algumas pessoas, de uma forma muito meritória, figuras públicas, deram a cara, e isso foi realmente extraordinário, mas ainda acontece um problema, que é o seguinte: há um ator, um autor conhecido, enfim, que dá a cara. Eu tive um problema, uma depressão, um burnout. Burnout é um problema grave, ponto. Mas há pessoas que ainda assim usam a palavra burnout como um eufemismo. Sim. Tiveram uma depressão, mas se disserem burnout não tem um estigma tão negativo. Mas há uma outra questão ainda, que é as pessoas, enfim, de uma maneira geral, valorizam muito e dão muito mérito a pessoas, figuras públicas, que dão a cara. Mas se for o vizinho do lado, já não têm a mesma atitude, já não têm a mesma atitude de compreensão. Agora, não há dúvida nenhuma que, enfim, todo este progresso que tem havido é extraordinário. Mas fala-se sobretudo muito de saúde mental. O problema é que há doenças mentais muito graves. E disso não se fala muito, porque não vende muito, porque não tem assim grande impacto, mas... no entanto, são gravíssimas, e muitas delas são muito invisíveis, graves, digamos assim. São muito graves. Sozinha, isso mesmo. Isso mesmo. Não é assim uma fratura que se veja, ou uma ferida. Exatamente. Tem esse grande problema, são coisas da nossa cabeça. Exatamente. E depois, menos se fala ainda das doenças mentais e da situação da doença e da saúde mental, por exemplo, nos serviços prisionais. É um problema grave e, portanto, não há assim muitos apoios aí, não há muita Mas aí também não há, por exemplo, os psicólogos forenses não trabalham todos em geral nas prisões e, portanto, há um certo acompanhamento também. Mas não é suficiente, ainda bem que há. Sim. O professor Eduardo Luís Cortesão, que eu falei há pouco, em 1989 houve uma onda. As coisas às vezes acontecem assim, uma onda de suicídios nas prisões portuguesas. E o Dr. Fernando Duarte, na altura era o diretor-geral dos serviços prisionais, ficou, enfim, muito preocupado com isto e convidou o professor Eduardo Luís Cortesão para criar aquela que ainda hoje existe, que é a Clínica de Psiquiatria de Caxias.
No Hospital Prisão. No Hospital Prisão, exatamente. E, portanto, ainda continua, mas há muito ainda para fazer. Enfim, temos que valorizar o que já foi feito, dar mérito a quem faz as coisas, mas, pronto, ainda há muito para fazer. Há um caminho para percorrer, claro que sim. Claro que sim. Há aqui um pormenor só muito curioso. Tu tens quantos filhos, João Carlos? Dois. Tu próprio... Aqui, pronto, sem invadir a tua vida privada, mas há uma coisa que eu sei que tu gostas de contar, que foste tu cortaste o cordão umbilical dos dois. Sim. Pediste mesmo para fazer isso? Era um gesto simbólico para ti muito importante? Era. Mesmo para quê? Enfim, para separar, assistir, para libertar, para dar-lhes a liberdade? A partir de agora... Nem pensei muito nisso, mas foi, enfim, dar uma dar assim uma participação. Sim, porque a parte médica do parto não podias ajudar com Não, claro. Só consolar a mãe e ajudar a mãe. Exatamente, e foi precisamente isso. Assisti ao parto dos dois. Tens outra coisa aqui da tua personalidade que eu também não posso deixar de referir, que é a música. Gosto muito de música, gosto de cânticos de Natal, agora é a altura certa, sim. E gosto de músicas de elevador. Isso é de um psicopata? João Carlos, já estou a tremer, não, estou a brincar. Mas gosto de música de elevador, eu acho isto extraordinário, ninguém diz isto. Mas quer dizer, o que é que queres dizer? Eu gosto, não é? Outro dia morreu o Burt Bacharach. Burt Bacharach, pois era, aquela música What the World Needs Now. Sim, Raindrops Keep Falling on My Head. Exatamente. Muitas pessoas conhecem estas músicas, já algumas até são de filmes, mas enfim, depois não associam. They Want to Be Close to You, Close to You. Tem músicas lindas, de morrer lindas. Mas de facto é a música... Mas chamam a música de elevador. O Barack Obama convidou, enfim, portanto, quase no fim do mandato dele, o Burt Bacharach para ir lá à Casa Branca cantar. Já era velhote. Não, claro que sim. Como é que tu consegues, além das tuas viagens extraordinárias, que também de vez em quando escapas-te para umas viagens, como em Marrocos, por exemplo, que foste, sim, e até não correu tão bem como poderia, não é? Isso, quer dizer, essa viagem, portanto, o meu filho mais novo agora tem 26 anos. Bom, tem idades mesmo. Ele fez 2 em Marrocos. Portanto, celebrou lá. Pronto, já foi há 24 anos. Eu e o meu irmão e a minha irmã e os respectivos cônjuges e os respectivos filhos. Foi o Farão em família que sim. Portanto, ao todo éramos 6 e 5, 11 pessoas em 3 carros. Sem GPS, sem telemóveis, mas sem eu nada. Em 3 carros, está bem. Sim. É diferente do que vais contar. Portanto, aquilo, enfim, aconteceram tantas coisas, nunca nos perdemos, é verdade, mas houve uma altura que fiquei sem gasolina, depois tive a chupar numa palhinha de um carro para o outro e quase que ia intoxicando e não vinha nada. Com os gases, exatamente. Exatamente, com os gases. Enfim, quer dizer, uma série de peripécias. Sim. Mas também é bom. Como é que tu consegues ter tempo para escrever? Tu escreves muito. Eu penso, tu tens consultório, tens o hospital de dia lá do Serviço de Psiquiatria no público. Como é que tu arranjas uns tempos? Estás sempre a tomar notas e a pôr bilhetinhos de lado ou como é que é? Eu acabo por fazer isso. Tu trabalhas muito. Sim. Pronto, demais. Trabalhas muito. Agora, ultimamente, aquilo que tenho feito tenho procurado gerir melhor o tempo, mas há algum tempo houve alguém que perguntou isso. Então, mas onde é que tu arranjas tanto o tempo para escrever? São muitos livros, já? Sim, e a minha mulher disse assim, eu também não sei, eu nunca o vejo a escrever. Ora, isto é uma coisa boa. Uma vida dupla, João Carlos. Não, é porque fazes coisas discretamente quando estás entre consultas ou assim, aproveitas e tomas umas notas. Exatamente, para não estar a roubar tempo à família. E pronto, e o que é que eu faço? As coisas depois acabam por render, porque eu, por exemplo, quando vou conduzir, aquilo é muito útil, é muito eficaz, não é? Vou conduzir, vou tendo ideias e tal, e pronto, depois sento-me no telemóvel, tomo assim umas notas. Vai sendo fragmentos. Sim. Vou juntando fragmentos. E depois tenho ideias para livros, e depois vou juntando, faço assim um índice provisório, depois que vai mudando e tal. Vais afinando. E pronto, vou fazendo assim. Muito bem, és fácil do inconsciente, vai fazer 20 anos este livro já para o ano. 20 anos, é incrível.
incrível. Sim. Perspectivas da psicanálise e da grupo-análise, ali pela Climeps Editores, um livro para psiquiatras, para psicólogos, para psicanalistas, técnicos de saúde mental, estudantes, público em geral. No fundo falas do que é o inconsciente, como é que o inconsciente funciona, como é que se manifesta. Depois aprofundaste isso uns anos depois, neste O Inconsciente Está no Cérebro, não foi? Sim. Estamos a falar desta coisa que introduzida há 100 anos pelo Freud, não é? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Esta visita que tu promoves neste livro, a interação entre a psicanálise e a neurociência contemporânea, neste teu segundo livro, onde no inconsciente então escondem-se os pensamentos, as memórias, as experiências, e tu dizes, atrás de uma porta para a qual é preciso uma chave. Como é que a gente consegue aceder ao... Eu só me lembro de hipnoses regressivas. Como é que a gente consegue aceder ao inconsciente? Ou isso é bom ou não? É bom conhecer o que está no nosso inconsciente? Sim, é bom, mas as coisas são controladas, nunca acontecem assim de uma forma descontrolada, digamos assim. Okay. Aquela conceptualização do Freud ainda é útil para compreender algumas coisas, ou seja, inconsciente, pré-consciente e consciente. E há uma censura entre cada uma delas. E, portanto, os conteúdos, pensamentos, emoções, etc., pré-conscientes, não estão presentemente na nossa consciência. Okay. Mas em situações especiais, como o cansaço, o efeito do álcool, à noite... Podem sair para fora, podem manifestar-se mais facilmente. Assim. Passam para o consciente, é isso? Exatamente. Tá tanto que as pessoas soltam-se mais e são mais... In vino veritas. Exatamente, espontâneas. Sem filtros. Sem filtros, exatamente. Depois, os outros aspectos inconscientes já é mais difícil. Porque estão mais fundos, estão noutra camada? Estão noutra camada, exatamente. E depois manifestam-se como através de comportamentos. E pronto, esses comportamentos depois são interpretados pelo psicanalista ou pelo grupo analista. O exemplo que deste há bocado que depois se vê na grupo análise, um conjunto de pessoas que faz parte do grupo. E entra um elemento novo, Exato. Os grupos são semifechados, e, portanto, determinada pessoa que pensava que tinha corrido tudo bem, que não sentiu ciúmes quando o irmão nasceu, pronto, estava inconsciente, começa a manifestar comportamentos completamente desproporcionados em relação à situação e em relação ao que exprimia antes. Isso quer dizer que estava adormecido lá dentro? Estava adormecido e, portanto, começa... Foi espoletado para chegar de um momento novo, uma coisa assim, não é? Foi o trigger, digamos assim. Isso mesmo. Bem, e, portanto, vira-se para o grupo analista, porque você agora não me liga nenhuma deste que entrou. Parece um miúdo, não é? E, portanto, isso permite a gente perceber... Enfim, o que é que estava lá? Exatamente. Por exemplo, outra coisa é as escolhas amorosas, por exemplo. Porque é que as pessoas escolhem determinado tipo de pessoas? E não pessoas. Padrões, determinados padrões. Pessoas que escolhem sempre o mesmo tipo de pessoas. E depois por exemplo, um amigo meu que escolhe sempre uma namorada que é um bocadinho a mother figure, é um bocadinho a substituta da mãe que ele queria ter ou que ele tinha, não é? Há pessoas que escolhem assim a pessoa que precisa. Sim. Que engraçado. E isso manifesta-se todas coisas então que estão no inconsciente e pode-se manifestar então nessas alturas. Exatamente. Nascemos fortes, nascemos frágeis e recebemos ordens para sermos fortes. Um olhar sobre o narcisismo e a autoestima. Quando falamos, este livro teu é de 2019, já editado pela Bertrand, quando temos esta do narcísico, lembro-me logo dos psicopatas, porque também tem um bocadinho a ver, não tem? Também tem. Este perfil narcísico ou narcísico maligno é um bocadinho a ver com psicopatas. Ana Cristina Silva, uma doutorada em psicologia do ISPA, tive uma conversa com ela sobre uma biografia que ela escreveu de uma Kirsten Ball que dizia isso. Ele era um narcísico maligno. Pronto. Pois. Exatamente. E, portanto, mas há aqui uma questão que eu acho que é importante clarificar e é induzida, um mal-entendido induzido pelo próprio DSM, que é o Sistema de Classificação das Doenças. Pronto. Que tem lá um item que se chama Perturbação Narcísica da Personalidade. Okay. O que faz pensar que quem preenche esses critérios é narcísico. Quem não preenche, não é. Por exemplo, quem é que preenche esses critérios assim, obviamente, de caras? O Trump. Pronto. Não morremos hoje. Já não é. Exatamente. Portanto, os indivíduos
vaidosos, arrogantes, que diminuem os outros, que querem ser o centro das atenções, enfim. E, pronto, atacam os outros nos pontos fracos dos outros, enfim, tudo isso. Agora, o que acontece é, o que seria mais correto era nós considerarmos que temos um funcionamento narcísico, do mesmo modo que temos um funcionamento respiratório ou digestivo, pode ser mais saudável ou menos saudável. O que está na base disso tudo é uma baixa autoestima. E então há 2 grandes grupos de mecanismos automáticos que são desenvolvidos, ora uns, ora outros, conforme a personalidade, as vivências da pessoa. E, portanto, há um grupo de mecanismos que acaba por se manifestar em termos comportamentais como o Trump. Pronto. O outro são aquelas pessoas com sentimentos de inferioridade, não querem ser o centro das atenções, submetem-se aos outros, não dão opiniões, apagam-se. Tudo isto para quê? Para não serem criticados, para a autoestima delas não ser lesada, porque um olhar, um reparo, uma crítica deita-as completamente abaixo. Engraçado, então no fundo sofrem da mesma coisa, mas em polos completamente opostos, como se manifesta. Exatamente. Os outros, os de pele grossa, que não tenha. Exato. Têm uma autoestima baixa. As pessoas riem-se quando eu digo o Trump tem uma autoestima baixa. As pessoas riem-se. Mas é a maneira dele de manifestar, que está esmagar lá a crítica. Metido dentro dele, depois tem uma carapaça. Exatamente. Enfim. E, portanto, uma pessoa com uma boa autoestima não deita abaixo os outros, não é arrogante, é humilde. A humildade é um grande sintoma de que alguém não sofre disso. Exatamente. Boa saúde mental. Sim. O saber, isso é muito importante, até porque agora estou a pensar que tu também passas por outras perturbações, por exemplo, neste saído já há 3 anos, reféns das próprias emoções, também da Bertrand. Este é o retrato íntimo das pessoas com esta perturbação de borderline, não é? De personalidade, pessoas incompreendidas. Como é incompreendida esta doença, como fazes questão de dizer, aqui tens um olhar mais humano, mais terno, mais esclarecido sobre esta perturbação e sobre estas pessoas. Aliás, tiveste um TEDx já este ano, se não me engano, no princípio do ano, que está na net, sobre a cura pelo amor na personalidade borderline. Gosto muito disto. Tens depois deste livro de há 2 anos, uma luz na noite escura, sobre a solidão. De facto, a solidão, e o Covid mostrou-nos isso, é um mal do século, é uma coisa tremenda. E tu fizeste questão, e em boa hora, de pegar neste tema. Com o acesso cada vez maior das pessoas às tecnologias, podemos estar em contacto virtual com todo o mundo, como tu dizes, mas de facto estamos sozinhos e precisamos mesmo de uma pessoa. É muito curioso, porque as redes sociais de facto podem ter esse problema. As pessoas acham que têm 50 mil likes e há miúdos que suicidam porque não têm os likes que queriam, e pessoas que vivem completamente sozinhas, mas estão em contacto com o mundo inteiro, mas no fundo não estão, porque aquilo é uma coisa virtual, não é? Estes lugares escondidos na mente, então, do mais sombrio ao mais luminoso, de facto, onde mostras que o ser humano é capaz do melhor e do pior. É engraçado porque também falas este livro também tinha esta parte da solidão, e depois tu, como cresceu muito, era para ser o fim, não era? Tu disseste, esta solidão merece um livro à parte, e então antecipaste e fizeste o outro livro que falámos agora. A primeira ideia que eu tive para o título deste último livro era portanto, o outro lado das coisas. Pronto. Porque este livro acaba por falar dos a maldade e a bondade. Exatamente. Dos 2 lados da moeda. E depois, um dos capítulos, cá está, naquele esquema que eu fazia, vou juntando, e depois tinha ali uma parte que já estava demasiado grande. Um dos capítulos era os vários lados da solidão. E, portanto, depois... Foste acrescentando. Eu depois, pronto, quando estou mais virado para um tema, para um capítulo, vou desenvolvendo. Porque depois a coisa não corre tão fluido. Se eu fosse começar do princípio ao fim, pego numa coisa, pego noutra. E depois vi que, finalmente, aquele... podia dar um novo livro. Já estava com o corpo do livro. E foi por aí fora. Antecipaste naquele. Quando estavas a escrever sobre os quantos lados tem a solidão. Muito curioso. Falas neste livro dos mecanismos do inconsciente. Contas essa história que os animais também podem ser violentos com os da sua espécie. Com o caso das suricatas, dos veados, de alguns primatas. Falas dos psicopatas. Separas com os psicóticos. São coisas diferentes. Motivações invisíveis dos psicopatas. É o que a gente vai percorrendo e aprendendo com este teu livro. Homens e mulheres, no fundo, psicopatas, há mais homens, muito mais. Há mais homens. E são sempre potencialmente perigosos, João Carlos?
ou há muitos que são CEOs de empresas e não é? Pois, conseguem sublimar aquelas... Não são perigosos no sentido em que podem não agredir fisicamente ou matar as pessoas, não é? Mas podem destruir vidas. Sim, fazem bullying, são manipuladores, sedutores, não é? O problema é esse. E não têm empatia, não têm sentimento de culpa, enfim, têm uma sede pelo poder, pelo domínio, sobretudo pelo domínio, e não têm compaixão nenhuma pelas pessoas. Pronto, usam os outros como, objetos para satisfazer aquela necessidade apenas de poder ou de destruição apenas. Tu já trataste ou curaste algum? Isto cura-se? Não, isto não se cura. Quer dizer, essas pessoas não pedem ajuda. Pois não. Essas pessoas não pedem ajuda. A não ser que tenham insónias ou essas coisas, quando têm depressão e coisas assim. Pedem ajuda para a insónia, para a depressão, para a ansiedade. E depois saem quando a coisa está arrumada. Isso mesmo, quando a coisa está arrumada. Ou então é quando as mulheres mandam, olha, se não vais ao terapeuta, eu cago contigo. Também já aconteceu. Mas isso é uma chantagem egoísta, porque eles querem continuar com aquele objeto. Isso mesmo. Que abusam e que, mas não é? Depois eu percebo logo que não há uma motivação. Sim. Venho fazer psicoterapia, percebo que não há motivação e depois logo desde o princípio eu digo, olha, não faz sentido nós desenvolvermos aqui isto, continuarmos, isto é uma farsa. Terapia, isto é uma farsa. Não está lá... e a pessoa depois deixa de ir. Quem me procura muito são pessoas vítimas desses indivíduos. Sim. Vítimas desses indivíduos do outro lado. Que têm técnicas realmente muito refinadas de isolar essa pessoa dos amigos, da família, etc., e deixá-la cada vez mais vulnerável, cada vez mais sob a ação dele. O nosso tempo acabou, João Carlos, mas fica aqui esta dica para este livro espantoso, Lugares Escondidos da Mente, porque de facto também mostras que há partes boas, falas da bondade e da maldade, um livro que desvenda o alcance do mal e do bem, e tu aqui explicas, não é Deus nem o diabo, somos nós, está tudo dentro de nós, somos capazes do melhor e do pior, mas é curioso, isto dá para muitas conversas, que não há masoquismo nem sadismo, não há mentes desencarnadas de um corpo, também há coisas boas nestes lugares escondidos, como tu mostras, a gratidão, o amor, estes exemplos muito bonitos que tu contas. Gostei muito desta TED Talk do David Steele Rust, este monge beneditino, não é? Um TED Talk que está na net. Querem ser felizes, sejam gratos. A dizer que as pessoas gratas são felizes, não é ao contrário. Isso mesmo. Muito, muito curioso. E pronto, para fazer esta travessia entre o caminho da luz e o caminho das trevas e saber mais sobre nós, João Carlos Melo, Lugares Escondidos da Mente, uma edição da Bertrand. Quero agradecer muito a tua generosidade em teres vindo, muito João Carlos. Obrigado. Até breve. Uma conversa curta, porque estava a gostar muito e continuava, mas muito agradável. Obrigado. Obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.